E aí, mais uma vez agora do Cellcast, uma transmissão diretamente do céu para você que nos escuta aqui. E hoje nós estamos com uma pessoa muito amada, muito querida, Samara. Seja bem-vinda, Samara, ao podcast do Cellcast. Muito obrigada, pastor Jorge. Prazer imenso estar aqui. Me sinto lisonjeada de fazer parte aqui desse programa, desse podcast. Tenho certeza que será um momento muito abençoado para a gente. Vai ser sim, com certeza. E eu sei que Deus vai falar muito através da sua vida, da minha vida, porque hoje a gente vai estar falando sobre algo muito importante, né? Que é o desenvolvimento, a capacitação, o treinamento de pessoas, né? A importância do investir em pessoas, né? Eu acho interessante que John Maxwell, ele fala uma citação muito interessante. Se você quiser crescer, invista em você. Mas se você quiser multiplicar, invista em outras pessoas. E trazendo um pouquinho dessa citação dele, é exatamente o que a gente vê tanto no mundo corporativo, é o que a gente vê dentro de organizações não governamentais, é como a gente também assiste e vê dentro da igreja, que a igreja ela é uma organização, né? Então, antes de dar esse pontapé inicial, eu queria que você pudesse se apresentar, né? O que você faz, como é que é a tua formação, fala um pouquinho pra gente. Muito prazer, gente. Me chamo Samara, sou da área de jornalismo, então minha formação realmente é jornalista. Tinha um sonho de trabalhar com TV, no meio do caminho a gente foi mudando esse projeto e agora acabei tá no YouTube, entrando né? Não deixa de ser, né? Acabei entrando no mundo comercial. Do mundo comercial descobri um mundo de capacitação de pessoas, que é essa parte de treinamento, desenvolver pessoas é a minha grande paixão. Então, poder aprender. Eu sempre falo que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente busca aprender, mais a gente tem a oportunidade de trazer esse crescimento para o outro. Então, para mim, isso virou um propósito. Desenvolver pessoas, treinar pessoas. Hoje eu assumi recentemente um novo projeto da Skyler, que é a nossa escola de negócios, onde eu desenvolvo toda essa parte de treinamentos e capacitação da rede como um todo. E, para mim, essa parte de desenvolver pessoas é o que mexe com o meu coração, é o que faz um grande propósito da minha vida. Muito, muito bom. E eu acho que a pessoa certa está aqui para a gente falar sobre isso. Porque hoje a gente quer realmente, não é matar o assunto, porque eu acredito que isso aqui é um assunto que vai para muita, muita conversa. Mas pelo menos esclarecer um pouco mais e tirar um pouquinho das dúvidas daqueles que nos assistem aqui no do Cellcast sobre qual é essa importância da capacitação. Qual é essa importância para você, Samara, do treinamento? O que é que realmente esse desenvolver de pessoas numa organização corporativa, numa organização não governamental ou até mesmo numa igreja vai fazer a diferença para ti? Eu sempre costumo dizer que ninguém nasce sabendo, né? Às vezes você vê uma pessoa que ela tem uma determinada desenvoltura ou que ela sabe falar de um jeito, que ela sabe receber as outras pessoas de uma forma. Você olha para alguém dentro da igreja, dentro de uma empresa e você tem uma admiração por aquela pessoa e você às vezes pensa, nossa, eu nunca vou fazer isso desse jeito. Só que na verdade você não sabe o bastidor. Tem aquela história que fala assim, né? Quem vê palco não vê bastidor. Isso. Então muitas vezes você não sabe o quanto que aquela pessoa percorreu, o quanto que aquela pessoa treinou para ela chegar nesse desenvolvimento. Então, para mim, a importância de desenvolver pessoas é mostrar para todo mundo que todo mundo é capaz de fazer tudo. Não existe algo que o João consegue fazer tal coisa e o Marcelo não consegue. Não, aquilo que o João consegue fazer, o Marcelo também consegue, o Ricardo também consegue, a Maria, a Mariana, todo mundo tem o mesmo potencial dentro de si para ser despertado, desenvolvido. E cada pessoa precisa acreditar muito em si. E eu acredito que o papel de um treinador, professor, facilitador, independente de nomenclatura, é exatamente despertar isso dentro do outro, mostrar para o outro que ele tem essa capacidade e, através disso, ensinar esse passo a passo de como esse outro pode atingir esse desenvolvimento, esse potencial mais elevado. É muito bom, porque isso passa muito na minha cabeça, exatamente, até como a gente vive hoje muito na Talk do Cell Church, é exatamente trazer essa inspiração às pessoas. É exatamente trazer a ideia, muitas pessoas chegam aqui e dizem assim, não, mas eu não sei fazer. Não, comigo não, é outra pessoa. Não, é melhor colocar outra pessoa, outra pessoa fala melhor. Não, a outra pessoa ela lida melhor com isso. Não, a outra pessoa, não, por favor, eu não. E aí, com o tempo, a gente conversando, dando a oportunidade, dando a valorização correta, trazendo as ferramentas corretas, a gente começa a fazer, eu diria muito que esse capacitador, esse treinador, como a gente falou aqui, essa pessoa que desenvolve outras pessoas, ele é como se fosse um lanterninha
daquele, sabe, dos cinemas antigos, Sim, né? sim, Que tinha, né? sim. Que para mostrar o local. Sim. É como se fosse o lanterninha fazendo uma viagem interior dentro da pessoa, ajudando a pessoa a entender um pouquinho quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades, até onde ela consegue ir, até onde ela precisa de ajuda para avançar. E eu acredito muito na ideia do que até Peter Drucker fala, né? Da administração. Ele diz o seguinte, ele fala que a capacitação não é simplesmente um ponto no meio do espaço. Estou parafraseando ele. Sim. Ele é um processo contínuo que ajuda as pessoas a encontrarem a sua missão de vida. Né? E hoje você se encontra, né, dentro de um processo que é a tua missão de vida. E que, por acaso, é exatamente sobre aquilo que a gente está falando, sobre desenvolver pessoas, transformar realidades, mudar destinos, e isso é muito lindo, né? Eu me lembro bem quando a gente estava fazendo um treinamento aqui para algumas pessoas, e a gente ia muito no 1 a 1, né? No sentar e olhar a pessoa, e convidar a pessoa aqui na Toque do Céu para poder fazer alguma atividade, fazer algum trabalho específico, voluntário aqui Sim. na igreja. E a pessoa ela estava toda inibida. E aí depois, com o processo, ver a pessoa subindo num palco, falando, vendo ela fazendo reunião para 15, 18, 20 pessoas, vendo esse apostar. Eu acredito que o nosso papel como desenvolvedor de pessoas é exatamente apostar nas pessoas, acreditar no improvável, né? Muitas vezes. Né? Eu acredito que é assim que tu vê, mais ou menos, como é? Eu acho que um ponto que causa muito bloqueio nas pessoas é a comparação, né? Eu falo que a comparação ela é sempre algo muito desleal, porque você costuma comparar o que você tem de pior ou de menos desenvolvido com o que o outro tem de melhor e de mais desenvolvido. Então você sempre vai pegar aquela tua competência que precisa de mais desenvolvimento, você vai comparar com aquele outro que ele é super desenvolvido naquela competência. Então isso se torna desleal. Somos seres individuais, cada pessoa tem dentro de si aquilo que os seus grandes potenciais e os seus pontos de melhoria. Eu acho que é o primeiro ponto de quando a gente fala dentro de uma jornada de desenvolvimento. E o segundo ponto é você acreditar em si, tem alguém que acredite em você. Eu falo muito que eu sou a prova desse desenvolvimento. Eu já fui a pessoa mais tímida do mundo. E tímida ao ponto de... Sério? Quando eu falo, as pessoas não acreditam, né? Quando eu tinha meus 18 anos de idade, cara, não vou falar minha idade, mas também não sou velha. Mas enfim, na época não existia o delivery via iFood, né? Você tinha que ligar pra pedir uma pizza, pedir um pastel. E eu tinha tanta vergonha, eu era tão tímida que eu não tinha coragem de ligar pra pedir um pastel pelo telefone. E aí eu entrei no mundo das vendas, no mundo comercial, e eu tive um gestor que ele acreditou muito em mim, que ele apostou muito em mim, e que ele me ensinou passo a passo de como aprender a conversar com o cliente, de como... Mas e aí, quando o cara sentar à minha frente, eu vou falar o quê pra ele? Pelo amor de Deus, eu vou ficar nervosa, vou me tremer inteira. E aí, dentro disso, ele foi me ensinando todo um passo a passo e uma estratégia. E com a prática, hoje em dia, eu dou palestra e fico bem tranquila. Na maior parte das vezes, pelo menos. ainda tem aquele friozinho, né? Claro. O bom do friozinho é porque você sabe que não é só por você, né? Existe alguém que está acima de você, que está ali conduzindo, que está ali revestindo, né? É verdade. Que é Deus, né? É verdade. Se não for Deus, a gente não está em verdade. lugar nenhum, né? Isso é fato. Isso é fato. E aí você falou um ponto interessante que me trouxe a duas palavras, né? Uma palavra é talento natural e a outra é capacitação. Talento natural é aquilo que já está inato, né? Aquilo que já tem, né? Uma pessoa, ela já sabe cantar, ela já sabe falar em público. Tem pessoas que já nascem com esse dom e essa facilidade. E existe o outro lado, que é a capacitação, não é? A grande pergunta é, quando você vê que a pessoa ela encaminhou talvez para um processo seletivo, ou talvez ela está querendo se engajar ali em uma área que não é o talento natural dela, na realidade. Né? Ela não tem a facilidade de vivenciar aquilo. Né? Qual é a postura que a gente deve ter? Como é que a gente deve tratar esse tipo de pessoas que estão tentando, como se fosse entrar no céu à força? Né? Como é que seria isso, né, na tua perspectiva? Eu acho, pastor, que primeiro a gente tem sempre que entender, e a gente, todo ser humano, que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus e queridos por Deus, como filhos queridos do nosso Pai, a gente tem todo o potencial dentro da gente e Ele pode dar pra gente todo tipo de capacitação. Acho que isso já traz uma autoconfiança, porque quando eu não acredito que eu posso algo, eu de fato não posso. Quando eu acredito que eu posso, eu posso. Então, se eu sou filha de um grande Deus, e esse grande Deus que atua em tudo dentro da minha vida,
eu entendo que eu posso. Porque ele vai me capacitar para que eu consiga. Então, ter essa autoconfiança é o primeiro passo de qualquer processo de aprendizado. E segundo, a humildade. E a humildade não só de aprender e de entender que a gente não sabe nunca de tudo, que todos os dias a gente vai aprender algo novo, mas a humildade de entender que você vai errar. E que tá tudo certo se você errar. E que tá tudo bem, né? O erro, ele faz parte do aprendizado. Faz parte, é do processo, né? Exatamente. Então, eu acho que o que acontece muitas vezes, e o que trava muitas pessoas dentro do processo de aprendizado, e o que faz com que a pessoa não possa chegar em um outro patamar daquele ponto que ela quer desenvolver, é exatamente a crença somada ao fato da vergonha do que o outro vai pensar. Ai, se eu errar, o que as pessoas vão falar de mim? Ah, fulano vai estar falando isso e aquilo. Gente, a gente precisa se despir disso, do medo, se despir da vergonha. Vai lá, faz a tua parte, se trabalha que você vai conseguir a evolução. Nessa tua fala me traz muito a lembrança de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não somente chamou os discípulos, mas ele treinou os discípulos para poder irem e transformarem o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a serem realmente agentes de transformação, de libertação. E ele sentou com aqueles 12, e ele ensinava aqueles 12, ele passava pelos processos e as dúvidas, né? Eu acredito que todo aquele que está, imagina só Pedro, Tiago, imagina João, né? Imagina o próprio Judas, né? Imagina Mateus ali, todos eles ali vendo o mestre dos mestres falando coisas incríveis, maravilhosas, mas que não entravam na cabeça deles, que é muitas vezes o que acontece no mundo corporativo e que acontece no mundo da igreja. Às vezes você está querendo passar algo para alguém e aquela mentezinha ainda não consegue captar. Por quê? Porque ela teve um tipo de aprendizado, não é? Porque ela teve um tipo de conhecimento que ou limitou ou estagnou aquele momento e não faz parte do processo dela. Eu gosto muito da palavra ensinar, do verbo ensinar. Né? Para mim, eu amo não somente ensinar, mas aprender em primeiro lugar, mas a palavra ensinar, ela me traz uma perspectiva de paciência, tolerância, humildade, ela me traz a empatia, Sim. Ela me traz o sentido de que eu quero que o outro melhore, eu quero que o outro cresça. E assim, até por sinal, né, abrindo um gancho aqui, nós na Toque do Céu, nós temos muito, muito, muito anseio em levar essa palavra de transformação, de ensinar pessoas não somente a palavra, mas desenvolvê-las emocionalmente, ensiná-las, né? Tanto que nós temos hoje 2 livros aqui, né? 2 livros da minha autoria, com propósito, de propósito e para um propósito, sendo quem você nasceu para ser, que tem uma perspectiva de ajudar as pessoas a se encontrarem, a se perceberem e a entender onde é que elas estão no meio desse mundo. Porque às vezes as pessoas estão perdidas no meio do mundo, sem Sim. saber o que fazer, para onde ir, tem essa indagação de dizer assim, poxa, qual é o meu papel nisso tudo? Eu me sinto vazio. Então, esse livro ele responde muito a esse questionamento, a dizer assim, cara, eu preciso ser quem eu nasci para ser. E não existe nada mais frustrante, não sei se você concorda, mas para mim, não existe nada mais frustrante do que você viver no mundo sem saber o que fazer no mundo. Sim. Não é? E esse livro ele fala sobre isso. E o novo filhinho que nasceu também, da minha autoria, é exatamente sendo e fazendo discípulos, né? Quem somos e o que fazemos. E esse livro, ele é um manual mesmo de discipulado para poder ensinar pessoas sobre conceitos básicos e imprescindíveis a respeito do Evangelho, sobre o batismo, sobre a ceia, sobre generosidade, sobre, enfim, a segunda vinda de Jesus, com exercícios que ajudam, que eu acredito que é uma coisa que você faz muito, talvez. E eu queria pegar esse gancho do exercício e te perguntar, como é que você trabalha e como é que você desenvolve um grupo de pessoas? Se tu pudesse dar um passo a passo assim, Jorge, eu costumo fazer assim, 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 eu pratico o exercício dessa forma, eu deixo ele solto mesmo, eu deixo quebrar a cara e pronto. Fala um pouquinho como é que é a dinâmica na prática mesmo.
Eu acho que o primeiro ponto é observar, né? A gente entender que cada pessoa funciona de uma forma. Eu não posso... É muito aquela história de uma mãe tem 10 filhos, criou os 10 filhos iguais e cada um teve um resultado diferente. E aí, resultado, cada um... Tipo, lá em casa, nós somos 3 irmãos. Eu sou de um jeito, minha irmã é de outro jeito, meu irmão é de outro jeito. Então, assim, somos super unidos, mas somos 3 irmãos completamente diferentes com a mesma criação. Então, isso não significa que o mesmo estímulo que eu dou para uma pessoa vai resultar da mesma forma em todo mundo. Não, cada pessoa é um ser individual. Então, acho que o primeiro passo é observar para entender como que cada pessoa funciona. Às vezes, se eu for falar numa determinada linguagem com uma pessoa que eu estou ensinando, aquela pessoa não vai entender nada. Ela vai dizer, meu Deus, o que essa mulher está dizendo? E aí eu tenho que perceber na forma, nos gestos daquela pessoa, se ela cruzou o braço, se ela não cruzou, se a feição dela está mais séria, se ela está rindo. Eu tenho que começar a ler aquela pessoa para entender se ela de fato está entendendo. Porque muitas vezes a pessoa fica com vergonha de virar e dizer, mas vai pensar que eu não dou para isso aqui, não. Não vou falar, não, que eu tenho vergonha. Não. As pessoas, elas começam a se inibir pelo fato de falar que ela não sabe daquilo. E eu tento primeiro deixar todo mundo muito à vontade. Gente, tá tudo certo você não saber. Ninguém nasce sabendo. A gente precisa aceitar, internalizar isso e tá tudo certo se você não sabe de algo. Mas o que é errado é você não saber e você não falar que você não sabe. Você ir para casa sem saber aquilo, você ter vergonha de perguntar alguma coisa. Não existe pergunta besta. De perder a oportunidade, às vezes, né? Às vezes, né, esse receio de falar é o medo de perder a oportunidade de emprego, perder a oportunidade de uma promoção, de ser vista, né, de um preconceito, de um pré-julgamento, né? Talvez seja isso. E às vezes, assim, se a pessoa não se sente à vontade de falar na frente de todo mundo, ela pode falar em particular. Então, eu acho que nessa passo do desenvolvimento, eu primeiro tento observar e deixar todos os meus alunos muito à vontade, para que eles não me enxerguem como um degrau acima ou abaixo, para que a gente está ali, a gente está do lado, a gente está junto, eu posso saber 50% de um assunto, ele vai saber os outros 50%. Ele pode saber 99% de algo, eu vou saber 1%. Eu posso saber 99% daquele, ele 1%. E a gente se complementa. Quando a gente começa a ter esse pensamento e leva esse pensamento para a equipe, leva esse pensamento para a turma que está ali, eles começam a ficar muito mais à vontade para errar, muito mais à vontade para arriscar. E o segundo passo que eu sempre faço é entregar algumas missões para as pessoas. Então, por exemplo, geralmente nos treinamentos eu entrego uns envelopezinhos, onde tem algumas missões. Então, se eu percebo que uma pessoa é muito tímida, eu coloco ali uma missão que a pessoa até o final daquele treinamento ela vai ter que falar em público. Fulano não é proativo, então, coloco ali uma pesquisa para aquele fulano fazer. E dentro disso eu vou estimulando e fazendo. Vejo que fulano gosta de pesquisar, mas que fulano fica na zona de conforto. Eu boto uma coisa que fulano não faz a menor ideia do que é, mas eu não falo como que ele faz. Ele vai ter que ir atrás dessas ferramentas. E dentro disso eu vou conseguindo desenvolver as pessoas nesses pontos e meio que cutucando aqui e dali. Eu não gosto daquele onde eu falo e todo mundo fica calado. Porque eu sou uma pessoa que eu falo pra caramba. Eu falo, gente, vocês têm que falar comigo. Não parece. Vamos lá, eu vou ficar triste. Nem parece, não. Sou eu que não parece, não. E aí, eu gosto muito de estar cutucando todo mundo, né? Puxando, trazendo. E dentro disso a gente vai conseguindo fazer esse desenho de desenvolvimento, de mostrar que as pessoas conseguem. E aí, quando a pessoa dá um passo, eu estimulo a equipe a elogiar aquela pessoa. Então, a gente vai trazendo essa construção dessa união, dessa autoconfiança. Isso vai fazendo com que todo mundo consiga ir se unindo cada vez mais, caminhando junto e se sentindo à vontade dentro daquele ambiente que é o mais importante para o aprendizado. Isso aí você fala num âmbito e num ambiente de treinamento, não é isso? Mas quando a gente fala assim um pouquinho, porque certa pessoa falou que se você quer saber se uma pessoa é um grande líder, você precisa ver quantos líderes ele conseguiu formar, né? Então isso fala muito sobre liderança, né? Fala sobre a forma como eu lidero e a forma como eu faço liderança, vai falar exatamente sobre a quantidade de líderes que eu faço, que eu consigo replicar, não necessariamente iguais, totais a mim, mas que são pessoas desenvolvedoras, são pessoas que crescem, são pessoas que têm uma voz no mundo, são pessoas proativas, pessoas dinâmicas, né? E aí você falava muito no ambiente de treinamento mesmo, né? Sim. Onde você reúne um grupo de pessoas, que eu acredito que hoje você está já num patamar mais acima. Mas quando você tem que lidar, por exemplo, com um departamento, Perfeito. né? Vamos supor, aqui na igreja nós temos o departamento do Sky Kids,
Sim. né, que cuida das crianças, as crianças do céu que impactam a terra. Nós temos aqui o departamento, o Ministério For Life. Sim. Nós temos aqui o Ministério Men de homens, temos o Ministério Esticada de mulheres, temos aqui departamentos que ajudam na circulação do culto, como o bem-estar, como o welcome, como o space, como a parte da oferta, de dízimo, como, enfim, tem várias, estacionamento, várias, fotografia, comunicação, eventos, culto, enfim, se eu for falar aqui é um bocado, você não deixa de falar. Mas quando eu falo a respeito desse grupo um pouco menor, que você precisa de ações mais imediatas, né, que você precisa de respostas mais práticas, né? Dá algumas dicas aqui pra gente hoje de como você agiria ou como você agiu antes, que talvez você trabalhou talvez como gerente, sim, foi isso? Bastante. Bastante, né? Então você tinha que lidar com os vendedores, os supervisores. Como é que você sim. faz isso? Como é que é essa dinâmica? Eu acredito muito que o líder ele precisa confiar na equipe, né? Então, imagina que eu tenho aqui uma equipe de 5, 6 pessoas. Eu preciso delegar aquilo que eu já sei que eu sei fazer aquilo, mas eu não posso carregar tudo. Eu preciso dividir isso com a minha equipe e através disso eu vou dando para aquelas pessoas a confiança, a autoconfiança para cada uma delas, né? Então, vamos imaginar, hoje eu preciso falar alguma coisa aqui no culto. Poxa, eu não preciso chegar lá e todo culto eu chegar e falar aquilo. Eu posso chegar para um membro da minha equipe e falar, cara, ó, tu vai subir lá. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Calma. Primeiro, tranquiliza a pessoa. A gente tá junto, tá? Eu tô do teu lado. Vá lá, você vai chegar, você vai falar. Anota primeiro o que você vai falar. Treina na frente do espelho. Então, quando você chegar lá, você já vai estar muito mais tranquilo, você vai estar mais articulado. Vai, fala pra mim, como é que você vai falar lá? Não. Bota teu ombro direito. Então, você começa a incentivar aquela pessoa, ensinando e mostrando, eu confio em ti. Vai lá que você vai. Isso me lembra muito, que você fala de desenvolver pessoas e de liderança, me lembra muito de maternidade e paternidade. E eu sou muito assim com meu filho, né? O nome do meu filho é Bernardo, ele tem 7 anos. E Gente, eu preciso parar aqui um pouquinho aqui pra poder falar um negócio bacana, né? Quando foi ontem no final do culto, chegou um gurizinho, né, de 7 anos, que era o filho dela, né? Chegando assim, batendo na minha perna assim, falou assim, pastor, é verdade que a minha mãe, ela vai participar do podcast, do Cellcast. Eu disse assim, eles... Não, mas é mesmo. Eu disse, é mesmo, e amanhã. Uma figura super inteligente ele. E com o Bernardo, eu sempre fiz muito isso. O Bernardo, quando ele tinha 3 anos de idade, eu falava, cara, você só vai comer picolé se você for lá comprar. Não, mamãe, mas eu não sei pedir. Não, vai lá. Eu vou ficar sentada aqui, eu tô te olhando. Então ele ia. E eu mostrava pra ele, eu tô do teu lado, mas eu confio em você que você sabe fazer isso sozinho. Vai. Tá indo bem, vai. E aí ele ia. E aí quando ele olhava pra mim, eu falava, vai, fala, picolé de coco. Fala só isso, entrega o dinheiro que vai dar certo. E dentro disso, eu fui sempre fazendo isso. Então hoje, sim, o Bernardo é uma criança que ele chega no restaurante, ele faz o pedido dele pro garçom. Ele chega na escola, tal hora ele tá resolvendo um monte de coisa, as pessoas falam que ele é o estagiário. Então ele é uma criança que ele foi crescendo dentro disso. E quando a gente traz isso pra equipe, é exatamente esse processo, você ensinar, mas mostrar que você está do lado e vai lá, eu tô contigo. A gente está junto, não tem medo, eu tô contigo. Vai lá, você está indo bem e vibrar com cada pequena vitória, porque a pessoa vai ter essa autoconfiança, ela vai confiar cada vez mais nela e quando a gente tem essa confiança dentro da gente, a gente voa. Eu acho que isso é importante. Uau, muito bom. E hoje a gente para pensar um pouquinho sobre essa questão de confiança e acreditar, né, e delegar. Essa palavra delegar é algo muito importante no meio de um treinamento, no meio de uma capacitação, no meio de um desenvolvimento, não é? Esse ato de delegar, você consegue enxergá-lo que pode ser feito em algum tipo de jeito, algumas fases, algumas etapas, ou delegar, porque existe a diferença entre delegar e delargar, né? Então, para mim, delegar é quando você encaminha algo para alguma pessoa fazer e acompanha, né? E você supervisiona. Você está delegando, mas você não está delargando. Que o delargando é vai lá, né? Que nem teu filho. Meu filho vai comprar picolé, que eu vou aqui, bem aqui, vou para lá, né? Aí delargar, você delargou, né? Hoje, esse delegar para você passar para as pessoas entenderem, como é que você faz? Como é o pensamento que hoje você precisa desenvolver na equipe, por exemplo? Eu acho que não existe gestão sem acompanhamento, né? Isso. Então, não tem como você
pedir, delegar algo para alguém fazer e você, de fato, não acompanhar. Tanto para você entender se aquele processo está sendo desempenhado da maneira correta, se aquilo está coerente com os objetivos que vocês traçaram, como também para você ajudar no processo de desenvolvimento e checar se aquilo está fluindo, né? Então, é extremamente importante esse acompanhamento. Acredito que você tem sempre que ter um olhar para entender quais pessoas estão mais aptas para receber quais tarefas. Então, se eu tenho aqui uma lista de tarefas, eu tenho que ir entregando aquelas tarefas para aquelas pessoas que eu acredito que elas vão desempenhar aquilo da melhor forma. Que são mais capacitadas, vamos falar assim, então. Exato, que são mais capacitadas para aquilo, enquanto eu estou ensinando as outras. Isso também faz com que eu possa pedir para um membro da minha equipe que é mais desenvolvido, desenvolver outras pessoas. Isso faz com que ele se sinta importante, isso faz com que ele, eu vou mais uma vez falar da autoconfiança, porque eu acho que a autoconfiança é muito importante em todo o processo de aprendizado. Isso faz com que ele acredite mais em si e, como consequência, ele fica feliz quando ele desenvolve o outro estreita laço com ele, se faz ali uma parceria cada vez maior, isso facilita a gestão de todo aquele processo. É um pregador, né, um homem de Deus chamado Craig Rochelle, ele falou certa vez que o crescimento ele não acontece de uma forma automática, né, mas através de uma intencionalidade. E eu amo essa palavra intencionalidade, porque a intencionalidade ela me faz ter movimentos precisos em direção a um alvo, para poder alcançar esse alvo. A intencionalidade ela faz com que eu gere resultados, que eu mude situações, que eu transforme ambientes. Eu posso, por exemplo, chegar em um ambiente todo sisudo, todo calado, mas posso intencionalmente chegar naquele mesmo ambiente sorrindo, dando bom dia, né, celebrando e declarando coisas boas. E o ambiente ele muda, porque quando eu mudo, tudo muda, né? E aí a gente começa a ver esse processo de transformação. A intencionalidade ela passa por um processo de vontade sua, que às vezes você tem que vencer. Você tem que vencer a luta que você tem contra talvez uma tristeza, contra um sentimento de rejeição, contra um sentimento de culpa, contra a própria vergonha, né? Fala para mim um pouquinho sobre as barreiras de ser um bom líder, por exemplo, na tua perspectiva. O que é que já chegou para ti, né, e aqui quebrando totalmente, né, a vulnerabilidade, né, assim, né, que é uma das nossas culturas da igreja, que é ser claro com nossos sentimentos e expectativas, né? Mas o que foi aquilo que já estremeceu as tuas bases e disse assim, cara, meu irmão, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que já é demais, é too much, né, para mim. Eu acho que primeiro é a solidão da liderança. Eu acredito que a liderança ela é solitária, e solitária quando você não tem Deus, né? Solitária por quê? Porque quando você está junto com a equipe, você está ali, todo mundo está demonstrando as vulnerabilidades uns para os outros. Quando você está dentro da liderança, você quer mostrar força para as pessoas, você quer mostrar que você enfrenta as coisas, você quer dar força, você quer doar muita energia. E aí você tem que se recarregar. Eu acredito que quando a gente traz para a liderança de Jesus, acredito que por isso que muitas vezes ele se isolava e ele tinha que se recarregar em oração. E ele tinha que se recarregar com Deus. E ele tinha que ter aquele momento dele sozinho. Porque ele doava muita energia para os outros, mas ninguém estava doando energia para Jesus. Então ele precisava se afastar. Para mim, o maior desafio da liderança é esse se sentir só em muitos momentos e ter que me recarregar sozinha. Então, e aí quando eu falo sozinha, é entre aspas, né? Porque você sempre tem Deus te recarregando, Deus trazendo coisas para você, Deus te falando, Deus te munindo e Deus te preenchendo. Mas a gente também precisa de pessoas, porque se não precisássemos de pessoas, seríamos sozinhos completamente no mundo, não tinha Deus não tinha criado tantas pessoas. E a liderança, eu acredito que é algo um pouco solitário. E para mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com pessoas, então para mim o que mais me estremece muitas vezes é ter que me recarregar muitas vezes sozinha, é ter que respirar e falar assim, nossa, hoje eu vou chorar no banheiro, porque minha equipe está passando por um problemaço aqui. Se as meninas me verem chorando, cara, elas vão desmoronar. Então, vou chorar no banheiro, vou levar minha bolsinha de maquiagem, vou retocar e agora eu vou fazer minha oração, vou sair e ninguém vai saber que isso aqui aconteceu, só eu e Deus. Então, eu acho que, para mim, o que mais me estremece na liderança é isso. E você falou uma coisa tão importante sobre a liderança, é que, às vezes, quando vemos o líder, não é, nós imaginamos sempre
aquele cara ou aquela mulher super forte, aquele super-herói que tem resposta para todas as coisas, que é o que aponta, que é o que mostra, que é o que ensina, que é o que está pronto para qualquer parada e acaba que sendo a resposta mesmo para tudo, né? E na realidade não. Todo líder é um ser humano em primeiro lugar, que tem suas fragilidades, que tem as suas dificuldades, que tem seus anseios, que tem seus medos. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando nós reconhecemos essas fragilidades e nós confessamos elas a Jesus Cristo e confessamos a alguma outra pessoa a natureza real das nossas falhas, nós conseguimos tanto o perdão dos erros quanto a restauração da nossa vida. Né? Eu acredito que essa questão de ser um líder solitário, ela precisa ser driblada como? Né? Ela precisa ser driblada através de encontrar outra pessoa que possa ser o seu confidente, né? Que possa ser a sua confidente, que possa ser o seu ombro amigo, que possa mudar completamente ali aquele também, pelo menos dizendo assim, olha, tu pode contar comigo porque eu tô aqui só para te ouvir, por exemplo. Né? Então eu vejo que eu também sinto isso que você fala, eu também sinto essa questão que a liderança ela traz um peso da solidão, porque muitas vezes você tem que levar pessoas a lugares e as pessoas, infelizmente, elas não entendem a fragilidade humana e às vezes você tem que se demonstrar forte naquela hora e não é mentindo, é porque você tira uma fortaleza. Eu gosto muito da perspectiva, Samara, aqui, que coragem não é a ausência do medo. Perfeito. Mas coragem é exatamente você agir apesar do medo. Apesar do medo. Né? Então, quando você sente aquele friozinho... Quantas vezes eu senti friozinho para subir no púlpito? Quantas vezes eu senti friozinho na barriga para poder dar uma palestra? Quantas vezes, como psicólogo, eu senti friozinho para atender um caso super difícil e que eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar aqui? Né? Então, eu acredito que liderança é muito sobre isso. E se hoje, né, você pudesse deixar uma marca assim, para todas aquelas pessoas que estão nesse caminho, né, de ajudar outras pessoas a serem melhores, né, a serem mais capacitadas, pessoas que estão talvez no meio gerencial, pessoas que são líderes de departamento dentro da igreja, pessoas que estão dentro de uma liderança e precisam. Qual seria a grande citação que você traria, né? Ou fala poderosa que você traria assim, mudaria? Cara, isso aqui mudou minha vida, talvez, não sei. Não é? O que seria, assim? Eu acredito que é entender que a liderança é uma bênção muito grande, que Deus coloca na mão de uma pessoa para que ela possa abençoar outras vidas. Então, em todas as empresas que eu já trabalhei, em todos os lugares que eu já fui e que eu tive a oportunidade de estar naquele momento como líder, eu encarei dessa forma, de, poxa, Deus abençoa a mim para que nesse lugar eu possa abençoar outras pessoas. E abençoar outras pessoas é abraçar a pessoa no dia que ela não está legal, é conversar naquele dia que ela está precisando desabafar, porque a pessoa, para ela performar bem, não é só você ensinar a técnica da coisa, é você dar um suporte emocional também. Uhum. Porque se o emocional não está legal, nada vai fluir. Nenhum profissional vai se desenvolver e vai ter performance se não tiver com o emocional legal. Isso. Então, eu acho que o líder tem muito esse papel de abençoar aquela pessoa, de dar um abraço, de dar uma palavra, de ouvir, de ensinar, de estar junto. E quando a gente fala da vulnerabilidade da liderança, pegando um gancho dos pontos que você estava falando, eu acredito que existem alguns momentos que o líder pode sim ser vulnerável com a equipe, porque é isso que você falou, a gente também é ser humano, não tem como ser rocha o tempo todo. E me fez lembrar uma época da minha vida que eu estava com problemas pessoais e eu não estava com... Eu sou uma pessoa muito animada, então eu sou aquela pessoa que eu chego para minha equipe, dando bom dia, abraço todo mundo, dou beijo, gente, vamos lá, vamos com tudo. O pessoal fala lá na empresa que eu dou 3 bom dias. Eu digo, bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá, galera. Então eu sou muito essa pessoa elétrica, agitada. E um dia não estava legal. Eu falei, gente, hoje eu não vou conseguir colocar essa energia. E eu não vou conseguir sequer hoje dar um bom dia no grupo. E aí eu cheguei para uma pessoa na minha equipe e falei, tô com um problema pessoal, hoje não tô legal. Hoje eu preciso que você me dê suporte. Hoje eu preciso que você dê lá o bom dia e coloque toda a energia que eu boto todo dia na galera. Hoje isso aí tá contigo. Porque é isso que você falou. Eu não assumi para toda a equipe, mas eu precisei chamar uma pessoa e confiar nela o suficiente para... Eu não sou insubstituível. Cara, você pode também, vai lá e hoje você me dá esse suporte, porque hoje eu não consigo. O líder ele também tem que ter essa humildade de entender. Nem sempre
eu vou conseguir, mas eu preciso entender qual momento eu posso ser vulnerável e mostrar isso para a equipe. Muito, muito bom. E eu também encerro com uma palavra aqui, dizendo assim para você e para todos que nos assistem, né, que um líder que ele para de aprender, ele para de liderar. Verdade. Né? Eu acredito assim que o líder ele precisa estar numa constante caminhada de aprendizagem. Sim. E aprender significa humildade. Significa você olhar os passos de alguém e seguir aqueles passos. Perfeito. Né? Você ter essa humildade de saber que não consegue, que não pode, que não tem, que precisa de mais. Né? Então, ser líder significa saber que precisa ter mais, que precisa se abastecer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Né? Então, eu acredito que isso é algo que precisa estar dentro da nossa vida, da nossa história. Né? Então, quero te agradecer aqui, Samara, por esse tempo maravilhoso. Eu que aqui agradeço. No Do Céucast, uma transmissão diretamente do céu, porque foi do céu total, né? Falar aqui para todo mundo que nos escuta, aqui, que nos ouve, que nos assiste, né? Que esse tempo é um tempo realmente de levar a você, né, que está nos assistindo, o conhecimento. Sim. Levar a libertação da sua mente, que é exatamente trazer essa luz que traz a liberdade de pensar diferente, de ver novos conceitos, novos preceitos, né? E aí, encerro aqui falando, né, que os livros que estão aqui, o livro Com Propósito, de Propósito para um Propósito, ele está na Amazon, né? Foi algo assim bem peculiar para mim, assim, bem importante. O livro aqui, Sendo e Fazendo Discípulos, vendido aqui na igreja, então, Toque do Céu Church, e é mais um ponto de aprendizado, né, que eu quero lançar para esse mundo afora aí, de uma forma que a gente possa alcançar mais vidas, transformar mais pessoas e levar cada pessoa ao centro da vontade de Deus. Amém, pastor. Samara, brigadão. Obrigadão, que Deus que abençoe agradeço. a sua vida. Valeu, Obrigada. até a próxima. Até. Tchau, tchau.